Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mesa e Café. E hoje o episódio é especialíssimo, porque temos aqui uma convidada especial, como todos os outros, mas essa aqui está no meu coração. Estamos falando da doutora Alexandrina Barros, para os mais íntimos, Alexa, tá bom? Nós vamos falar no episódio de hoje sobre assuntos de regularização de imóveis, não de um jeito chato, que você não vai entender nada de termos técnicos, mas com dúvidas pontuais que vocês nos mandaram, dúvidas que nós escutamos muito no escritório, coisas que são bem práticas para você entender sobre regularização de imóveis, doações, quando que uma doação vale ou não vale, quais são os procedimentos que a gente pode fazer no cartório, que inclusive são mais rápidos do que a via judicial, você que não quer ficar batendo cabeça para resolver seu problema no judicial. Então nos acompanhe até o final, que eu tenho certeza que esse podcast vai te ajudar muito. Seja muito bem-vinda, doutora Alexa. Muito obrigada, doutora Zilka. É uma satisfação estar aqui. É uma satisfação receber um convite tão especial, tanto do Dr. Frank quanto da doutora Zilka. E faço das minhas palavras a Zilka, vocês não perdem por esperar, vai ser um episódio incrível. Opa, pois então agora vamos para a primeira pergunta, a pergunta de praxe aqui do nosso podcast a gente sempre pede para os convidados se apresentarem, né? Então, apresenta pra gente quem é a Alexandrina Barros. Doutora, eu já lhe disse uma vez e vou dizer para você, telespectador, autocongratulação não é o meu dom, mas quando eu me olho no espelho e me olho intimamente, eu me personifico em determinação. Eu sou uma mulher extremamente determinada, mas determinada no ponto da loucura. Eu sou determinada que eu sou louca de determinada. Tem muito isso, né? Há uma linha tênue entre o gênio e o louco. Mas eu sou determinada no ponto da loucura. E tenho muita fé na minha determinação, então sou uma mulher de fé. Tenho muita fé em Deus. E tenho uma família da qual eu me orgulho muito. Além de ser uma mulher determinada, eu sou a esposa do Anderson. Eu sou a filha da Maria Catarina, mulher forte, guerreira mesmo. Eu sou a titia do Pedro Ivo. E eu sou advogada. Advogada imobiliarista, advogada especialista em direito de notas, em direito de registro público, com ênfase em registro de imóveis, em regularização de imóveis rurais, em regularização fundiária urbana. E, para além das especializações, eu não poderia deixar de dizer que a minha trajetória nessa seara, nesse campo, começou do lado de cá dos balcões. Foi mesmo. Isso. Eu comecei... de dentro do cartório. Isso, a minha trajetória começou dentro do cartório, nessa seara. Uhum. Eu, durante a faculdade, fui uma constitucionalista de berço. Dr. Frank não vai me deixar mentir. Mas quando eu tive a oportunidade, me foi apresentada a oportunidade de integrar a equipe do cartório, eu abracei com toda a minha força e trabalhei alguns anos no cartório. Eu exerci a função de auxiliar de cartório, exerci a função de escrevente autorizada, exerci a função de coordenadora de registro de imóveis e findei na função de registradora e tabeliã substituta. Muito bom. Não poderia deixar de falar isso porque foi onde eu cresci. Não tão somente profissionalmente também, porque eu tenho ciência de que quando eu decidi abrir o meu escritório, eu já tinha um nome muito bem feito na área, aqui na cidade, no município e nas regiões vizinhas. Mas como pessoa, eu amadureci. Você trabalhar com o público muito nova, você trabalhar com o público e com gestão cartorária muito nova, te faz escalonar na vida de uma maneira que você nunca pensou. Eu nunca pensei que eu seria a mulher que eu sou hoje. E eu sou muito grata a essa experiência e muito grata pela minha determinação e pela minha coragem. Isso é muito bom. Realmente trabalhar com o público te forja de uma maneira, né? Você aprende ali a lidar com as pessoas e a advocacia é essencialmente lidar com pessoas, né? Exato. Você não basta entender a técnica, não basta entender as leis, mas você precisa entender as pessoas, né? E como você falou aí sobre a questão do trabalho no cartório, todas as nossas perguntas aqui elaboradas foram direcionadas justamente para essa sua expertise, para a gente aproveitar ao máximo do tempo dessa nossa convidada, né? O ouro do ouro aqui nesse podcast, gente. Então, assim, Alex, eu queria que você compartilhasse para a gente
os erros mais comuns que você já viu. Pode ser tanto do lado de lá do balcão como daqui. Os erros mais comuns nas transações imobiliárias. O erro mais comum e o princípio de todos os erros é ignorar que o imóvel precisa de uma matrícula. Que no imóvel existe uma matrícula e que aquela matrícula deve ser registrada no cartório de registro de imóveis. As pessoas ignoram, né? Ignoram. Eu tenho recibo. Como assim, doutora? Eu tenho um recibo aqui com assinatura e reconhecimento de firma. Garante a propriedade? Não. Esse é o principal de todos os erros. As pessoas, elas têm essa cultura, inclusive eu falei sobre isso em um vídeo que eu fiz no meu Instagram. Eu tenho ciência de que a cultura dessas transações são inseridas na nossa sociedade por questões ali primárias. Você não tem esse tipo de informação quando você está crescendo, concorda? Verdade. Você não tem esse tipo de informação. Verdade. Então, quando alguém faz uma transação imobiliária e aquela transação ela é respaldada num recibo de compra e venda, aquela transação é o comum. Eu não digo que é normal porque não é normal para mim, que tenho esse conhecimento, mas é o comum. É o que as pessoas, até onde elas conhecem, né? Exato. E às vezes até aqueles que conhecem um pouquinho mais pensam que não, eu vou reconhecer firma, porque aí sim vai estar garantido. Mas, fala aí. Exato. Mas isso não te dá segurança jurídica nenhuma. Pois porque quando você ignora a necessidade da matrícula do imóvel, você ignora a existência jurídica daquele imóvel. O imóvel, para ele existir no plano jurídico, ele precisa necessariamente estar registrado no cartório de registro de imóveis. Necessariamente. E quando você, por mais que tenha ciência da matrícula, ignora os elementos da matrícula, você pode estar comprando um imóvel com uma penhora judicial, você pode estar comprando um imóvel hipotecado, você pode estar comprando um imóvel de outra pessoa que não aquela que está firmando o negócio jurídico com você. Então eu acredito que o erro principal, o que gera todos os erros, é ignorar, não se importar, falando no português bem prático, se o imóvel está registrado ou não, e se ele está registrado, se importar em verificar quais são os atos que existem naquela matrícula. Sim, e assim, um dos motivos pelo qual eu e o Dr. Frank escolhemos também te chamar para falar sobre isso, é porque esse erro, como você mesmo falou, decorre de uma ignorância, né, de um não saber das pessoas, porque penso que algumas, mesmo sabendo, passam por cima disso, né? Mas quando começam a saber, já ligam um alerta, né? E as pessoas precisam saber disso, né? É de utilidade pública e conhecimento geral. Mas então a pessoa chega e descobre que o imóvel dela não é regular. É possível ela regularizar sempre no cartório? Em todas as possibilidades? Vamos lá, vamos por partes. O cartório, ele é uma instituição extrajudicial, sim, certo? E a natureza extrajudicial prima pela vontade das partes, prima pelo acordo entre as partes. Então, você pode regularizar aquele imóvel no cartório, você deve, é o meio de regularização, mas nem todos os casos são começados dentro do cartório. Existem casos, como no caso em que existem litígios entre as partes, que essa regularização vai começar judicialmente e vai terminar lá no cartório. Vai ser aberta uma matrícula para aquele imóvel, decorrente do procedimento que será feito, ou um procedimento judicial de uso capião, por exemplo, ou um procedimento administrativo de REURB, por exemplo. E decorrente daquele litígio, nós vamos saber quem é o de fato proprietário que figurará na matrícula. Sim. Entendeu? Então não iniciará no cartório. Mas todos os imóveis devem sim sempre ter no cartório. O registro no cartório, portanto, eles de alguma maneira vão ser regularizados no cartório. Agora, existem situações que não começam lá, como essa questão dos litígios. Existem atos que não podem ser praticados somente ao bel querer do registrador, atos que dizem respeito a menores, por exemplo, a incapazes. É necessário que exista uma autorização judicial, que nós chamamos de alvará,
para poder fazer aquela negociação, aqueles atos. Existe também, dentro da atividade registrária, a atribuição do registrador de analisar os documentos. Se da análise desses documentos sobrevier relevante dúvida jurídica, ou seja, o documento ele está em contraposição com outro documento já apresentado, ou há uma sobreposição diária com o acervo do cartório que possa respaldar aquela informação, o registrador manda uma suscitação de dúvida para o juiz corregedor permanente, que decidirá. E, ao fim e ao cabo, vai mandar a decisão para o cartório e o cartório cumprirá. Então, assim, as pessoas, quando elas... Você que está assistindo esse capítulo, esse episódio desse podcast, pode chegar à conclusão assim, tá, mas faz muito tempo que eu estou na minha casa, não é possível que ela não seja minha. Como é que ela chega à conclusão para saber, não, este imóvel está regular ou não? Qual que é o primeiro ato que uma pessoa precisa tomar para saber se o imóvel dela está regularizado? Revisitar a sua própria cabecinha primeiro e saber como foi que isso iniciou, qual foi o start que te deu a posse daquele imóvel. E vamos entender aqui posse como sendo você exercer o poder físico sobre aquela coisa. Existem outros tipos de definição, mas vamos entender dessa maneira agora, nesse momento, para o sentido dessa resposta. Sim. Vamos lá. Você vai revisitar na sua cabecinha onde foi que começou essa posse. Ah, essa posse começou porque meu pai comprou de fulano. Os documentos. Quais são os documentos que você tem? Revisite lá a gaveta antiga do seu pai ou da sua mãe. Ou a sua própria gaveta antiga, porque eu sou nova, mas eu tenho uma gaveta antiga de documentos. Vários. Revisite lá. Veja quais... Tu tá vendo? Veja quais são os documentos que você tem referente àquele imóvel. Se existir uma matrícula, vá no cartório e solicite uma certidão de inteiro teor daquela matrícula, que vai vir uma certidão nova com os atos que você vai conseguir verificar. Se não existir matrícula, se existir documentos avulsos, eu recomendo que você procure um profissional habilitado para analisar aquela documentação e saber se ali cabe algum tipo de regularização administrativa, como a REURB, ou se porventura não há consenso, não há acordo entre as partes, um possível uso capião judicial. Sim. Entendeu? As pessoas, então, antes, vamos supor assim, uma pessoa meio desantenada, né? Ah, não, eu recebi do meu pai já faleceu, sou filha única, não tenho outros irmãos, não tenho nada. Vamos aqui utilizar a pior das hipóteses. Não tenho nada e não lembro de nada. Essa pessoa pode ir ao cartório, solicitar uma busca direto? Pode. E aí encontrar alguma informação? Pode. Nesses casos que a pessoa não tem nada, ela tem duas opções. Ela faz uma busca no CPF do pai ou da mãe, nesse caso hipotético que você está me colocando, é um filho que recebeu dos pais, então faz uma busca no nome do CPF deles, ou faz uma busca no endereço do imóvel. E ela já consegue encontrar informação. Consegue encontrar informação. Se há matrícula, eles vão emitir a certidão de inteiro teor e você vai pagar um valor. Se não existir, eles vão emitir uma certidão negativa de imóvel e você vai saber que aquele imóvel não tem matrícula. Muito bom. E, Alex, quando a gente fala assim de regularização, as pessoas sempre têm em mente que existe apenas a uso capião, né? Vamos regularizar. Eu já estou aqui há 10 anos. É uso capião, doutora? Toma. É um caso de uso capião. A gente escuta muito isso, Sim. Né? Então, assim, para o nosso público entender, quando é que não cabe regularização e, por exemplo, cabe uma REURB? Quando é que não são casos em que necessariamente precisa de uma regularização por meio da uso capião no cartório? Que não cabe no caso. Isso. Bom, o caso mais comum na nossa cidade, inclusive, é o imóvel ser de natureza pública. O imóvel ser da prefeitura. Você sabe, e agora o público também vai saber e não vai esquecer, não existe você fazer uso capião de imóvel público. Não é permitido, é vedado, inclusive na Constituição. Certo? E aí, nesses casos de imóvel público,
entra a regularização fundiária urbana, que é a REURB, que é um mecanismo, um meio de regularização. Aqui na nossa cidade nós temos uma Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, que atua brilhante. Muito forte a atuação. Tem cidades que têm coordenação, tem cidades que ainda estão estruturando, mas o fato é que a regularização fundiária urbana está em uma crescente aqui no Maranhão. Em maio foram assinados, todos os municípios assinaram um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Maranhão, que por meio do Núcleo de Governança Fundiária fazem esse trabalho também de auxiliar os municípios na regularização, porque é bom para todo mundo. Sim. Quando você tem um imóvel irregular, o município arrecada receita, a pessoa tem a sua propriedade lhe dá direitos, lhe dá possibilidades, você tem segurança para vender, você tem possibilidade de financiar para uma construção, para uma ampliação, para um empreendimento. Deixa a situação mais redonda, né, para os seus herdeiros. Exatamente. Sem dificuldade. Deixa apenas saudade quando você falecer, não deixa um abacaxi. Não deixa confusão. Então, assim, acredito que vamos aqui por partes, caminhando, né? Falamos dos imóveis irregulares e a vantagem que você tem de regularizar este imóvel, né? A doutora citou aqui várias delas e é muito interessante as pessoas buscarem isso. Ultrapassado esse ponto, né, de tudo bem, meu imóvel está regularizado, eu tenho matrícula, está atualizada, quero doar este imóvel. E não só porque, aqui é uma situação aqui, botei uma situação prática, e não só porque eu quero doar, mas eu quero doar para não deixar nada para os herdeiros. Olha, não tem um herdeiro que preste, a pessoa tá rancorada aí, tá com rancor de todos os filhos. Não quero deixar nada para ninguém, quero doar tudo. Como é que o cartório consegue ter esse controle e vedar esse tipo de doação? Como é que é feito? Bom, vamos por partes também. Uhum. O cartório, ele tem uma atribuição formal material. A atribuição do cartório é formalizar os negócios jurídicos. O cartório de registro de imóveis dá publicidade ao imóvel e aos atos do imóvel. O cartório de notas é formalizar a vontade das partes. E, bom, o cartório não tem atribuição de investigar. Então, o que acontece é que o cartório está adstrito, o registrador, e aqui vocês entendem o cartório, você entende o cartório como o registrador e o tabelião, sim, ele está adstrito a analisar os documentos que lhes são entregues. Uhum. Até porque ele não vai ter uma bola de cristal, gente. Não tem como você saber que uma pessoa está mentindo ou não. Entendeu? Então ele vai estar adstrito ali aos documentos que ele receber. Na análise documental, se não houver erro material claro, se não houver erro formal claro, ele não tem por que não fazer o ato. Uhum. Mas cabe aos herdeiros que, de posse dessa informação, entrar com a ação de anulação de doação inoficiosa. Porque mesmo que os seus bens sejam seus e sejam conquistados por você, os seus herdeiros têm direito a uma parte desses bens. Por mais que o Código Civil diga, não existe herança de pessoa viva, realmente não existe herança de pessoa viva, mas os seus filhos têm a pretensão daquele direito. E a pretensão daquele direito não pode ser tirada deles. Então, de todos os seus bens, você precisa deixar 50% para os seus herdeiros, certo? Então, você pode doar qualquer imóvel que você quiser, respeitando a parte legítima dos herdeiros. Porque caso não seja respeitado, os herdeiros podem sim entrar com a ação de anulação por doação inoficiosa, com a ação de redução de doação para que aquele imóvel volte para a legítima, sim, entendeu? Ficar conservado os 50% que é direito dos herdeiros legítimos. Exato. Né? É o que eu sempre digo, tudo você pode, mas nem tudo você deve. Nem tudo lhe convém, né? Verdade. E é uma coisa assim, apenas se os herdeiros tiverem posse dessa informação aí sim eles podem tomar uma medida judicial. Nesse caso, já tem que recorrer ao judiciário. Ao judiciário. Entendeu? E outro, mesmo nessa mesma esteira das doações, uma pessoa que tem uma execução, seja uma execução fiscal, uma execução judicial no geral, e quer se desfazer dos seus bens para que não alcance o seu patrimônio, quer fugir daquela dívida a todo custo. Ela também consegue fazer esse procedimento, se tiver tudo formalizado no cartório,
Só que tem o risco de a outra parte, né, que está executando, ir atrás dessa informação e também anular a doação. No caso, aí o que acontece é uma investigação policial. A atribuição do cartório, ela é a atribuição de investigação é afastada do cartório. Mas uma investigação policial e, claro, né, o devido processo legal, judicial, que constate a fraude, essa decisão ela vai chegar no cartório. E o cartório vai cumprir. Se precisar anular, o cartório vai anular. Por quê? Porque por mais que não convenha, porque no caso aí não seria uma competência, mas uma atribuição, não seja de atribuição do cartório, então não convém ao cartório investigar esse tipo de situação, mas cabe a ele cumprir as decisões judiciais. Se em uma decisão judicial vem dizendo que aquele ato foi uma fraude à execução e que expressa um mandado ao registrador para anular aquele registro será anulado. Até mesmo se for uma venda, um terceiro de boa fé vai lá, comprou, não, ele me vendeu por um preço justo, estava ali o preço do imóvel mesmo, não foi muito abaixo, porque quando a gente vê assim, operações com valor bem abaixo do imóvel, a gente já fica desconfiado, né? Não, tem alguma coisa aí de errado, investiga direitinho, investiga se esse vendedor tem alguma dívida, né? Ou se o imóvel tem ali alguma dívida, porque a pessoa está vendendo num preço muito abaixo, é de desconfiar, né? Mas aí não é o caso, né? Supostamente aqui. A pessoa vendeu, comprou por um valor justo, mas só que lá no fundo do baú tinha esse segredo, né? O vendedor estava passando por uma execução e se desfez do bem e vendeu para o terceiro de boa fé. Ainda assim, essa venda pode ser anulada? Pode ser anulada. E aí a pessoa que comprou de boa fé vai entrar com embargos de terceiros, vai entrar com ação competente para ou que seja ressarcida aquele valor que foi pago, ou para fazer entender ao juízo que aquele registro, aquele ato, venda, compra ou doação, foi um ato legítimo. Mas isso é com o terceiro, entendeu? No caso, o juiz, se o juiz mandar anular o ato, seja ele qual for, o ato vai ser anulado. Vai ser anulado. O que nós temos no cartório são os sistemas de informação. É informada a declaração de operação imobiliária, que é a DOI, e é informado também ao sistema de controle de operações fiscais, que é o Siscoaf. Salvo engano, talvez eu esteja confundindo a sigla, mas de fato é o Siscoaf. O Siscoaf, ele traz alguns parâmetros de quando o cartório deve informar o que aconteceu naqueles atos, entendeu? Sim. Por exemplo, antes, já até o ano passado, o Siscoaf o provimento 88 vinha dizendo que transações que o pagamento fosse em dinheiro vivo acima de 30 mil reais eram para ser informadas. Ano passado eu acho que subiu para 150 mil, em espécie, em dinheiro vivo, eram para ser informadas. Também, transações recorrentes, sucessivas, se o imóvel tivesse passado em 6 meses, por exemplo, 3 transações, aquela transação também era para ser informada. Mas essa informação ela é encaminhada para a Receita Federal. O que a Receita Federal faz com essa informação aí já não se eu falasse algo aqui seria especulação, porque eu de fato... Respeito a eles fazem os próprios procedimentos. Exato, os próprios procedimentos, mas o registrador ele tem o dever de informar. Quando há uma situação nesse caso, o registrador tem o dever de informar nesses sistemas, entendeu? E é muito interessante a gente compartilhar isso também, porque o terceiro de boa-fé assim, bem prático para a gente falar aqui para o público. O que uma pessoa que vai comprar um imóvel, ela precisa investigar? Pode ser tanto da vida do vendedor ou da vida do imóvel. O que ela precisa investigar para ela não correr esse risco de cair numa compra que na hora ser anulado depois, porque a pessoa estava passando por alguma execução e ela não sabia. Atos para proteger o terceiro de boa-fé na compra de um imóvel. O que seria interessante ele analisar? Que eu sempre coloco. Primeiro, saber se o imóvel tem matrícula. Se esse imóvel tiver matrícula, solicitar uma certidão de inteiro teor e saber quais são os atos que existem naquela matrícula. Quanto ao vendedor, a forma mais segura de você fazer uma transação é por meio de escritura pública, porque na escritura pública são solicitados diversas certidões.
Então, certidões de feitos, certidões de dívidas, certidões negativas, né? Negativas trabalhistas. Já faz logo o filtro dali, né? Exatamente. Então, de posse dessas certidões é que o tabelionato de notas lavra a escritura pública. E na escritura pública vai estar constado se há algum risco para o comprador. Então, o que de fato assegura o comprador para uma transação formal e com segurança jurídica é analisar a matrícula do imóvel e constituir aquela transação dentro de um instrumento público, numa escritura pública. Muito bom, porque aí já resguarda ele de todos os riscos que pode ocorrer. Poxa, a pessoa trabalha uma vida toda, né? Para adquirir o seu imóvel, para viver com a sua família. E o imóvel é uma coisa que não é descartável, né? A pessoa compra ali para viver a vida toda dela. Então, por que não você fazer uma compra com segurança, né? Exato. Estar ao lado de um profissional habilitado, especializado, para você fazer a situação da forma segura, para viver tranquilo ali, sem estar com aquele medo de qualquer momento, isso aqui talvez não seja meu, e aí pronto. Essa é a sensibilidade de você trabalhar com patrimônio. Sim. Porque às vezes você trabalha para uma pessoa que tem um patrimônio vasto. Então, aquele imóvel é apenas mais um. Mas, às vezes, você trabalha com o patrimônio de um pai de família que passou a vida inteira recebendo, no máximo, um salário mínimo e meio e conseguiu, a duras penas, juntar aquele dinheiro para comprar um imóvel para servir de abrigo para sua família. E, na realidade que nós vivemos, a regra geral é essa. A regra geral é que seja uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que, a duras penas, juntou determinado dinheiro e pagou aquele imóvel. Entendeu? Então, assim, se eu posso dar um conselho para as pessoas, é que elas se atentem à constituição do negócio jurídico por meio de escritura pública. E eu sei que vão ter muitos espectadores, mas vai acrescer o valor, mas nada vai comprar a sua paz. Exatamente. Entendeu? E você ter o patrimônio seguro como ele deve ser é sinônimo de paz. Eu conheço diversas pessoas, até porque são minha cartela de clientes, diversas pessoas que em algum momento tiveram ou têm uma grande dor de cabeça por algum imóvel. Descuido, né? Por algum imóvel. E quando você pega um corpo de uma escritura pública, você percebe a minúcia daquele negócio jurídico. Lá, desde a qualificação até as certidões, todas as informações vão estar constadas lá. Se aquela pessoa tem dívidas trabalhistas, se aquela pessoa tem dívidas fiscais, se aquela pessoa sofre algum tipo de processo, se aquela pessoa está indisponível ou não, entendeu? É uma segurança mesmo que a pessoa tem e vale a pena pagar um pouco mais caro, mas ter a segurança, né? Exato, ter a paz. Porque paz não se compra. Paz não se compra. Paz não se compra. É verdade. E Alex, assim, em alguns casos, a gente conhece pessoas aí que, como você falou, né, tem um imóvel, a maioria das pessoas são assim, um imóvel a sua vida toda, a lei resguarda essas pessoas, esse imóvel, tem ali a proteção do Instituto do Bem de Família, né? Sim. Em todos os casos, o bem de família ele é protegido ou existem algumas exceções? Fala um pouco pra gente sobre isso. Certo. Vamos por partes também, porque tudo no registro de imóveis é tudo por partes, não se espantem. Para que aquele bem seja considerado um bem de família, eles têm que estar constado na matrícula que ele é um bem de família, senão você vai ter que fazer todo um procedimento judicial, certo? Para que o juiz declare que aquele bem é um bem de família. Para evitar esse desgaste, faça a averbação, entendeu? De bem de família, da informação de bem de família. Há casos em que dívidas trabalhistas, por exemplo, que são dívidas que nós consideramos dívidas de natureza alimentar, ela afasta o Instituto do Bem de Família. Entendeu? Então, nada que você realmente pense que seja da maneira mais segura possível de ter aquele imóvel é como você ter as informações da matrícula. Sim. Entendeu? Porque por mais que você não saiba qual vai ser o desenrolar, pelo menos você tem uma previsão do que pode acontecer ali.
Se você tem um bem de família informado na matrícula e tem uma dívida trabalhista, os seus filhos vão ter ciência que aquela dívida trabalhista pode ser incluída em um processo de penhora e aquele imóvel ser penhorado Tem ainda que um bem de família. também aqueles casos de bem de alto valor, né, que pode ser também relativizado. Relativizado, mas essa questão da relativização, ela é ainda muito, muito inicial. A questão da questão trabalhista, da execução por serem considerados verbas alimentares já é bem mais consolidado. E assim, falando do lado oposto agora, né? Pessoas que trabalham com grandes operações imobiliárias, que realmente compram imóveis para fazer ali um portfólio patrimonial, assim, investir. Escolhem, né, comprar imóveis que não estão regularizados, comprar mais barato para regularizar depois. Você acha que vale a pena comprar essa bolacha quebrada, assim, em quais casos? Em quais casos vale a pena e quais não vale, na sua opinião de imobiliarista? Olha, essa é uma questão muito peculiar. Por quê? Porque isso envolve a visão de várias pessoas. Mas na minha visão, como imobiliarista, eu nunca acho que vale a pena. Nunca acho. Por quê? Porque o registro público, o registro de imóveis, ele é uma boneca russa, como eu chamo. Você nunca sabe o que pode vir depois. Nunca. Você nunca sabe como é que aquela regularização vai se desenrolar. Porque ali você está tratando de um imóvel que já passou por tantas coisas no plano fático, mas que nenhuma daquelas coisas foi constada no plano jurídico. E a regularização é exatamente alinhar o plano fático ao plano jurídico. Então você nunca sabe quantas coisas você vai precisar fazer para aquele imóvel se tornar regular. É claro que se eu perguntar isso para algumas pessoas que eu conheço, com certeza a visão vai ser outra. Vai ser, mas eu compro a preço tal, vou regularizar tal. Mas você não sabe quais são os atos. Outra, sim, sim. E existem, nem são todos os casos que é possível regularizar, né? Ainda tem esse ponto. Porém, né, a pessoa pode ficar sem o dinheiro e sem o imóvel. Tem um caso muito específico. Esse mês, no escritório, chegou uma pessoa e é muito único, porque geralmente a gente consegue reverter a situação para regularizar o imóvel e aquele imóvel entrar no patrimônio dessa pessoa. Mas nesse caso em específico, a pessoa comprou o imóvel, pagou o imóvel, mas o imóvel não era da pessoa que o vendeu. A pessoa estava na posse do imóvel, vendeu a posse por meio de um recibo de compra e venda, na transação deles, considerando que aquilo que ele estava vendendo era de fato a propriedade. Não, e quando não a era pessoa nem da pessoa que vendeu. E quando a pessoa foi regularizar, no sentido de procurar saber se o imóvel tinha matrícula, se o que ele podia fazer, ele chegou e descobriu que o imóvel é de outra pessoa. O imóvel tem matrícula. Há muito tempo. Há muito tempo. A matrícula era muito antiga. Imagina você com esse abacaxi. A matrícula era muito antiga. Há muito tempo o imóvel já era de outra pessoa. Essa outra pessoa não quis conversa, não queria valor a mais, não queria nada, não queria fazer acordo, não queria nada. O que restou para essa pessoa? Perdeu o dinheiro e o imóvel. O que vai restar para essa pessoa, melhor dizendo? Entrar judicialmente para ver se consegue pelo menos o ressarcimento do valor. Essa bolacha quebrada aí não compensou, não. Caramba! Entendeu? Para ver se ela consegue o ressarcimento desse valor. Mas o imóvel, que era o principal, ele não consegue. Porque o proprietário disse que não ia fazer acordo. E não queria fazer acordo, e não queria vender para ele. Ele ainda se propôs a comprar. Caramba. Não, eu compro do senhor, não quero vender. Ele queria pagar de novo. Ele não ia vender. Só que ele não queria pagar o valor de mercado, né? Sim. Porque ele já tinha dado. Acho que ele estava contando com a compaixão do proprietário. Sem compaixão. São casos e casos. Mas aí, né? quando ele veio me procurar, já veio com todas essas informações e já veio dizendo: doutor, o imóvel é de outra pessoa, essa pessoa tem lá o documento direitinho, aí me mostrou a matrícula do imóvel.
E aí foi essa outra pessoa aqui que me vendeu, me mostrou o recibo. Aí eu digo, e qual vai ser a sua finalidade agora? Ele disse, não, eu quero pelo menos o dinheiro. E aí vamos entrar judicialmente para conseguir o dinheiro desse homem de volta. Sim. Entendeu? Vou ter que encontrar uma saída, mas a regularização nesse caso é um caso em que não foi viável justamente pela situação que não estava de acordo com o plano jurídico, como você falou, não é? E assim, ainda nessa esteira das doações, teve uma pergunta aqui que eu linkei com a outra e esqueci de fazer aqui. Mas a gente vai conversando, o assunto é tão dinâmico que a gente acaba viajando na maionese, né? No caso de um marido, situação hipotética número 50. No caso de um marido que quer doar um imóvel que ele recebeu de herança para uma amante, ele pode fazer isso? É preciso fazer algum malabarismo jurídico, alguma coisa assim? Ele consegue? Gente, mas esse público tá, assim, muito interessado em alguns assuntos. Que é isso, gente? Vamos lá, gente. Eu vou começar com uma frase que eu acho muito engraçada. No direito, depende. Depende. Você estuda 5 anos, você estuda 5 anos pra você, a sua resposta é depende. Porque não tem uma resposta exata, né? No mundo jurídico a gente... Porque quando ela me coloca que ele é casado, mas ele é casado em qual regime? Se ele for casado em regime de comunhão universal de bens, é necessário que a esposa dele autorize. Agora, para essa pessoa explicar que ela vai doar um imóvel para uma mulher, sem explicar quem é a mulher, ele não merece uma anulação, não. Ele merece um prêmio, esse homem. Ele não merece uma anulação. Que fazem isso, né? Sendo o regime padrão, regime legal, parcial. Esse imóvel, ele é um imóvel particular. Mas, regra geral, é de praxe que se peça a anuência do cônjuge. Ela entra não como autorizante, mas como anuente. Está anuindo ali porque aquele imóvel está saindo do patrimônio do cônjuge dela. Entendeu? O que acontece? Também, numa nuance aí do Código Civil que protege muito as esposas. Graças a Deus, porque eu sou esposa. O marido ouvindo aqui. O Código Civil, ele traz que, em caso de adultério, a doação para o cúmplice, que seria a amante, pode ser anulada pelo cônjuge ou pelos herdeiros, em até 2 anos depois da extinção do vínculo conjugal. Se não tiver anuência. Não, em todos os casos. Em todos os casos. Assim, eu acredito que a anuência, ela seja tácita, né? Se a pessoa anui ali, ela tá aceitando a situação. Aí é um pouco mais complicado de você pedir a anulabilidade daquele negócio. Mas se porventura o cartório não pediu uma anuência e ele fez essa doação foi registrada, se esse cônjuge ou os herdeiros tiverem ciência, eles podem pedir a anulação judicialmente. Pede anulação com base no Código Civil, artigo 550, salvo engano. O Código Civil, ele resguarda em até 2 anos após a extinção do vínculo conjugal. Então, se você doa, a esposa descobre que você doou, vai se separar, ainda vai pedir anulação. Não faça isso, não. Essa bolacha quebrada não vale a pena. Fazer um lema. E tenho também eu já ouvi até você falando no seu Instagram, né, sobre a questão da violência patrimonial, não é? Do cônjuge, outro cônjuge, se querer se desfazer de tudo para não deixar nada para outra cônjuge, né? E como é que... Fala um pouco pra gente sobre essa violência patrimonial. A gente acabou falando um pouco disso também, né? Que é possível anular essas doações. E conversa um pouco pra gente sobre isso. Pronto. A violência patrimonial é um assunto que tem a sua seriedade porque não é um assunto relevado na sociedade. Eu entendo o porquê. Porque é muito relevado na sociedade a violência física, por suas razões, é algo brutal. Violência psicológica, que de alguns anos para cá já foi muito difundido, porque antes também não era. Mas a violência patrimonial ainda está às escuras dessas duas violências que são mais veiculadas. A violência patrimonial ocorre quando um dos cônjuges, não necessariamente o homem, mas um dos cônjuges, esconde o patrimônio. Patrimônio esse que foi constituído na constância do casamento ou da convivência em união estável. Um caso muito emblemático para mim, porque eu vi, foi
um vídeo na internet de um senhor gravando a esposa dele. Inclusive, eu postei essa história nas minhas redes sociais. E gravando a esposa dele e dizendo que ela não tinha nada, que nada era dela e dos meninos, que estava tudo no nome dele. Só que ele deixava entender que eles já conviviam em união estável. Tanto que ele fala no vídeo que a comunhão de bens só começa a partir do papel que ela estava segurando, que era a certidão de casamento. Então eu entendo que naquela hora, aquela mulher sofreu sim violência patrimonial. Porque muito embora ela tenha a possibilidade de entrar com a ação judicial de reconhecimento de união estável e, de qualquer maneira, conseguir a ameação daqueles bens, ela esteve sofrendo naquele momento, entendeu? Sim. Por apenas pensar que o seu trabalho, o seu tempo empregado, porque existe isso, no direito familiarista hoje já existe a tese que se fala sobre o tempo do cônjuge que fica em casa, dando a qualidade de vida para os filhos e prestando assistência para o lar. Entendeu? Não é só porque não trabalhou ali efetivamente. Não trabalhou externamente. Exatamente. Porque quem fica em casa trabalha. Trabalha muito, viu? Bastante. E bastante. O apoio que a pessoa dá, a estrutura de um lar para a pessoa poder ir trabalhar, não tem igual. Então não tem como você chegar e dizer que aquilo ali não é dela também. Exato. Não faz nem sentido. Né? Exato, porque a pessoa que trabalha externamente e tem ali o subsídio financeiro, ela está contribuindo com o dinheiro. E muitas vezes só com o dinheiro. Sim. A pessoa que está dentro do lar, dando assistência para os filhos, dando assistência para o lar propriamente, na manutenção, emocional. Tendo estrutura emocional, ela está despendiando ali algo que nunca mais vai voltar, que é o tempo. Dinheiro volta, vai e volta toda hora. O tempo não volta, não. Exatamente. Entendeu? Por isso já existe essa tese muito bem aceita do emprego do tempo. Geralmente para mulheres, né? Porque geralmente são as mulheres que ficam em casa. E geralmente a violência patrimonial acontece com mulheres também. Por questões da sociedade, essas questões burocráticas do casamento, elas são muito encabeçadas pelos homens. Que aí tem todo o conhecimento que precisam para fazerem o que querem. E quando a mulher se dá por conta, ela não tem mais casa, ela não tem mais onde morar, não tem sequer onde dormir. Isso é violência patrimonial. E muitas mulheres sofrem isso aqui no Brasil. Muitas. Eu não posso dizer a nível mundial, porque eu não tenho esses dados a nível mundial. Mas a nível de Brasil, existem muitas mulheres que sofrem sobre isso. Porque numa separação, a natureza feminina emocional faz com que ela resista tanto que quando ela decida se separar... Já está desgastada há muito tempo. Ela já está em um nível que ela não quer mais saber de nada daquele relacionamento. E ela acaba sendo lesada patrimonialmente por isso. Certo? E aí, fica um alerta para as mulheres. Se cuidem no sentido das questões burocráticas dos seus relacionamentos. Cuidem das questões burocráticas dos seus relacionamentos estabelecidos em união estável. A união estável é sim um meio de você estabelecer com a outra pessoa um acordo em que os bens são seu e da outra pessoa, 50%. 50% é seu e 50% é do outro. Não se furtem dessas questões. Não deixem nas mãos somente de uma das pessoas essas questões, porque vocês podem se surpreender. Verdade. Muito importante isso. E a nossa última pergunta, eu até poderia ter deixado essa por último, né? Porque vai quebrar agora aqui o tom. As ordens aqui não foram bem pensadas, mas é assim mesmo, a gente vai conversando. Mas a última pergunta uma pessoa, comprei um terreno e só tem um recibo particular e agora o vendedor morreu. Só tem um recibo particular com reconhecimento de firma, não é registrado. E então, é possível eu regularizar no cartório sem entrar em confusão com os herdeiros? Não, a parte da confusão eu já não posso garantir. A confusão, aí eu já não posso garantir. É possível regularizar dependendo da situação, né? Dependendo da antiguidade dos documentos, dependendo da situação do imóvel, porque às vezes o imóvel é matriculado, mas aquela pessoa não tem ciência e tem somente o recibo de compra e venda.
ou pode ser uma maneira administrativa de regularização, como a regularização fundiária urbana, a REURB, que você tem aquele título de posse e esse título pode ser legitimado e convertido em um título de propriedade. Nesse caso, precisaria da citação dos herdeiros? Depende do caso, porque se você for por uma via originária, a via de uso capião, eu acho pouco provável que haja a citação aí desses herdeiros. Quando a gente fala aí de uso capião extrajudicial, certo? Por quê? Porque se você tem os documentos que comprovam o lapso temporal, é mais do que suficiente para comprovar que aquele imóvel ele esteve em sua posse e você está exercendo a posse, exercendo a função social da posse e pode ali fazer a sua uso capião. Judicialmente, eu acredito que haja essa citação, entendeu? Mas assim, sem a confusão, eu não tenho como dizer. Sem a confusão e a probabilidade grande de ter uma confusão. Como assim papai vendeu? Não falou pra gente. Exatamente. Às vezes o filho já até sabe da venda. Às vezes já até sabe, já até tem ciência de tudo, mas vai fazer confusão, entendeu? Vai fazer confusão. Ai, muito bom o nosso papo, Alex. Eu gostei muito. Essas questões imobiliárias sempre dão muito pano pra manga. Sim. E é muito interessante, porque fala da nossa vida, né? Da nossa vida cotidiana, da vida das pessoas próximas a nós. E sempre conhecemos alguém que tem alguma confusão imobiliária ou alguém que conhece outra pessoa, que sempre tem uma história. Então, é muito gostoso falar disso, né? Ainda mais com uma colega imobiliarista com tanta expertise na área. Admiro muito seu trabalho. Muito obrigada. E muito obrigada por ter vindo. Sei que seu tempo é precioso, ter dedicado aqui um tempo para ficar aqui e conversar com a gente. Comenta aqui se você gostou, nos dê sugestões. Bote sua dúvida imobiliarista e se você tiver algum imbróglio, também você consegue encontrar a doutora Alexa onde você atende? Eu atendo na Praça Magalhães de Almeida, número 865, sala 3, especificamente no edifício Torre 101. O melhor prédio de advogados dessa cidade. Lá só tem gente boa, boa mesmo, incluindo a doutora que vos fala. Muito bom. Inclusive, pessoal, Torre Center, você que é mulher, tem aqui no Torre Center 2, no Campo de Belém, onde nós estamos gravando este vídeo neste momento, salas disponíveis. Aqui temos muitos empreendimentos femininos. Você que é mulher, quer trazer seu empreendimento para cá, é uma ótima oportunidade. Você ter ali uma segurança no atendimento, ter um local bonito, né, para receber os seus clientes, dar ali aquele respaldo, né? Poxa, você de repente tá ali, tem o seu trabalho, tem a técnica, mas só precisa do espaço. Não precisa mais, porque aqui você tem. Então, é isso, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. Mas pode ter uma parte 2. Deixem aqui os seus comentários, suas dúvidas. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.